Então, de um autor inglês, né? E a gente fez o trabalho de tradução, fez todo o trabalho de trazer para o Brasil essa teoria. E o que é compaixão? Todo mundo veio aqui por conta da palavra compaixão, né? De algum jeito, ouvir essa ideia de compaixão, essa palavra, e o que passa pela cabeça de vocês quando a gente fala em compaixão? Colocar-se no lugar do outro, empatia, né? Eu estar no seu lugar e tentar imaginar o que você sofre, o que você passa, né? A expressão que os americanos usam é to be in your shoes, quer dizer, como se eu usasse o seu sapato. Mesmo que você calce o mesmo número da sua irmã, quando você calça o sapato dela é igual tá no seu sapato. Gasta diferente, tá mais laceado de um lado do que do outro. Então, ninguém sabe o que é estar nos meus sapatos, só eu, né? Então é bem essa ideia, essa metáfora de estar nos seus sapatos é interessante, né? Tá? Que mais que te lembra? Compaixão. Você que falou de espiritualidade, né, Carlos? Eu vejo a compaixão como um sentimento de aceitar o que o outro é. De aceitação, de aceitar o que o outro é. Sabe por que eu digo isso? Eu trabalho muito com jovens e é difícil às vezes os jovens aceitarem os pais como são, ou o pai ou a mãe, e ele entra num processo de julgamento sobre esses pais, e aí que eu noto que os filhos adoecem, porque aí, como falando de compaixão, o bem maior que nós recebemos dos nossos pais, independente de quem sejam eles, é a vida. Depois que você recebe a vida e se torna um adolescente para frente, um adulto, você decide o que faz. Até tira a própria vida, como tem vários lá que já tentaram várias vezes. 16, 17, 18 até. E eu trabalho nisso. Essa compaixão aos pais. Né? Eu acho que eu vejo bem isso, olhar o outro como ele é e aceitar como ele é. Ele só pode dar aquilo que ele tem. Esse foco bem nesse tema adolescente, estudante, né? Gente que já tentou suicídio, né? E que muitas vezes por não aceitação, seria isso? Não aceitação, tanto da pobreza como da riqueza. É isso que eu fico abismado. E eu estou muito preocupado, porque eu atendo várias pessoas e todos falam em morte. E é interessante, ele fala de compaixão, eu trabalho com os bonequinhos de Playmobil. Que representa o homem, a mulher. E eu mostro para vocês aqui. Eu não vou mostrar o rosto da pessoa, mas eu mostro. O bonequinho fica em pé. As pessoas que têm a pulsão de morte, colocam o bonequinho, todos os bonequinhos deitados. Ele, o pai, a mãe, o irmão, todos deitados. Já é uma representação. Representação. Empatia, estar no lugar do outro, que mais? A palavra compaixão, que te trouxe aqui. Com amor, né? Um sentimento de amor para com aquela pessoa. Uma demonstração, uma energia que sai de mim e vai para o outro. Que mais? Acolhimento. Acolhimento do quê? Acolhimento das dores Do outro. Aceitação. Aceitar o sofrimento. como ele é. O outro como ele é. E nos aceitar como nós somos. Porque o que foi falado aqui foi sempre do outro para o outro, né? Como é que é a compaixão comigo, né? Então tem também esse lado. Porque nessa toada de perfeccionismo e de autocrítica, eu tô me cobrando para fazer mais, inclusive como profissional, né? Então, o crítico é, se o meu paciente se matar, eu vou me cobrar a vida inteira? Que parte cabe a mim e que parte não cabe a mim, tá? Um pouquinho nessa linha. Então, o mais importante aqui é a gente pensar que a ideia da compaixão tem a ver com empatia, tem a ver com altruísmo, tem a ver com amor, com presença, com acolhimento.
Mas o principal é a ideia de sofrer com. Eu não me esquivo do sofrimento do outro, eu estou com o outro. Acho que essa é a ideia principal, a ideia mais forte, tá? E se é sofrer com, é uma ideia mais do que uma ideia, é uma qualidade do humano, estar junto, sofrer com, né? Principalmente quem escolheu a área da saúde, a área da assistência, tá? Mas a ideia é que eu posso sentir, compreender e mais, responder ao sofrimento do outro. Então não é uma atitude passiva. Então se a gente pensar em treino de compaixão, a gente pode fazer um treino de compaixão que é só meditativo. Aqui a gente está falando da compaixão como ação, algo que se transforma no comportamento dele, tá? É uma habilidade humana. E se é uma habilidade humana, qualquer habilidade a gente pode aprender treinando. Porque você pode falar para mim, Alina, mas eu nunca nem pensei nesse assunto. Acho que eu não sei fazer isso, não. Se treinar, aprende. E aprendendo, quanto mais você fizer, mais você vai ficar bom nisso, né? Então, um pouquinho essa linha de raciocínio aqui. Então, a gente usa compaixão como sinônimo de dó, de pena, de piedade. Ah, tem a compaixão de fulano, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa limpar antes. Quando o meu medo tocar a dor de alguém, isso é piedade. Quando o meu amor tocar a dor de alguém, aí a gente está falando de compaixão. Tá? Então inclui o que a Ana falou, tem a charada aqui, Ana Lúcia e Ana Maria. Então inclui o que a Ana falou de amor, mas não só, né? É o meu amor tocando a dor da outra pessoa, ele se torna compaixão. Mas a compaixão, ela espera uma ação. Então nessa teoria focada na compaixão, ela espera a ação. Não é só meditativo, não é só intencional, tá? Então essa é a grande diferença. Não tem como falar de compaixão sem falar do Dalai Lama, Nobel da Paz. E a definição mais conhecida é essa. A compaixão é uma sensibilidade com o sofrimento de si e do outro, com um compromisso profundo para aliviá-lo. É interessante aqui, porque todo mundo falou mais ou menos isso, mas o de si não veio na frente, né? Veio sempre a ideia do outro. Para depois vir. Então para o Dalai Lama é de si e do outro. Então o nível mais íntimo seria a autocompaixão, tá? E o compromisso, seja a gente como profissional da saúde ou não, o compromisso profundo para tentar aliviá-lo. Eu adoro essa definição, porque é um compromisso profundo de tentar aliviar, nem de exterminar, nem de acabar, mas tentar aliviar. Então, o pouco que você fizer já é compaixão, tá? E aí, que grau que você consegue fazer, né? Eu acho que a gente, com o paciente, a gente tem muito isso, né, Marina? Até onde eu posso ajudar? Até onde eu posso ir? Que parte que me cabe, que parte que não me cabe? Na psicologia ou na medicina, né? Na área da saúde no geral. E aí o Dalai Lama diz isso, ó, se você quer que os outros sejam felizes, pratique a compaixão. Se você quer ser feliz, pratique a compaixão. Então, de qualquer jeito, ele vai tocar na compaixão, né? Mas nesse significado, e não no significado de dó e piedade, tá? Então, o exemplo clássico, quando o seu medo toca a dor de alguém, quando alguém está sofrendo, e você tenta se esquivar do sofrimento do outro. E é quando a gente fala aquele monte de bobeira, de asneira, quando deveria ficar quieto, né? Então, exemplos de supervisão, vários. Adolescente chorando copiosamente que morreu o cachorrinho que ela tinha há 10 anos. E alguém chega e fala, gente, mas compra outro, né? Então, assim, por que você está chorando? Qual o problema? Compra outro cachorrinho.
Quer dizer, uma pessoa que fala algo desse tipo não tem a mínima ideia o que é amor canino, o que é ter amor de verdade por um bichinho, e aí compra outro, né? Não adianta, eu posso ter 1000 cachorrinhos, aquele cachorrinho tá doendo, tá sofrendo, né? Então, assim, quando alguém morre que estava doente, gente, mas ele foi para uma vida melhor. Qual vida melhor? Eu tô aqui sozinha, ele foi, né? Então, às vezes a gente fala coisas que a gente acha que é compaixão, não é compaixão, né? Então, assim, de tudo que a gente já ouviu de depoimento, né? A ideia de compaixão é pegar na mão, ficar no silêncio e suportar a dor, junto com o outro, né? E a gente se esquiva disso, né? E aí a gente profissional, às vezes, é mais complexo ainda do que isso, né? Então, a ideia da teoria, então essa talvez seja a primeira teoria em termos de psicoterapia dentro da psicologia das abordagens, que tem todo um corpo teórico para trazer o tema compaixão dentro da psicoterapia, tá? É integrativa no sentido que ela junta vários conceitos. Então, psicologia da evolução, e aí a gente vai pensar a gente como mamífero, como irmão dos macacos, num processo evolutivo, né, de cérebro, de emoção, de tudo. Social. Difícil você pensar num contexto de doença, de transtorno mental, depressão, ansiedade, que não tenha um contexto social, tá? Mais do que isso, nós como humanos não nos tornamos humanos sem outro humano cuidando da gente. Então esse é o aspecto social indissociável, né? Psicologia do desenvolvimento. Então, se a gente pensar da concepção à morte, a gente tem ciclos vitais, né? E é importante a gente pensar nisso, né? O que a população está mudando com a longevidade, né? O que a população está mudando com as questões do suicídio adolescente, infantil, né? Então, a gente está tendo várias transformações na sociedade. Ao mesmo tempo que se vive muito mais, também se abrevia muito mais a vida e cada vez mais cedo. Um pouco de psicologia budista, que são esses conceitos todos, né? O Paul Gilbert, ele não é budista, né? Não se denomina assim, mas ele sofre a influência do mundo oriental, e neurociência. Então hoje é difícil a gente falar de algum estudo sério na psicologia que não leve em conta a neurociência. Então todos os processos cerebrais, neuronais, né, tudo que a gente está vendo acontecer, a gente prova com imagem do cérebro em movimento. Então algumas teorias foram resgatadas de décadas atrás e algumas foram postas de lado porque não se consegue provar que aquilo é aquilo mesmo, tá? Esse é o Paul Gilbert, é o autor dessa teoria, né? Ele esteve no Brasil ano passado e ele foi presidente, chefe, psicólogo responsável por décadas lá na Inglaterra, e aí ele percebeu que tinha um outro componente para a gente trabalhar, que não só com cognições, pensamentos, comportamento, que tinha que ter um foco um pouco maior nesses temas de compaixão. Então tem a ver com a jornada pessoal do autor, não tem como, né? Qualquer pessoa que cria uma teoria vem de uma jornada pessoal, né? Eu também, né? Eu não escolho à toa, terapia focada na compaixão, tem uma jornada pessoal. Mas um interesse, gente, o que faz diferença para uma pessoa ser compassiva ou não? Na verdade, essa ideia, se você for pensar numa relação de médico e paciente, tem uma relação de compaixão, de amor à vida, né? Essa é a primeira teoria da psicologia que pega a compaixão e a autocompaixão e traz como elemento central da teoria. Então a gente para de falar de o que se fala em todas as outras teorias, tá? Inconsciente, não inconsciente, pensamento funcional, não funcional, comportamento
assertivo, nossa, a gente não vai falar nesses termos, porque a gente vai ter a compaixão como elemento central, tá? Médico-paciente, a confiança da relação muitas vezes tem a ver com a melhora do paciente, não só a técnica e o remédio. A gente, psicólogo, a mesma coisa, não é só a abordagem que você escolhe, mas muito tem a ver da relação pessoal, da confiança que se estabelece. E na psicologia ocidental é recente a gente estudar compaixão. Isso é muito recente, muito novo, né? E os estudos vão provando cada vez mais que a compaixão, como a meditação e outras técnicas, tem a capacidade de mudar o cérebro, né? Então, se a gente estava falando de como se a gente tivesse um pacote quando a gente nasce de energia vital, em algum momento esse pacote se extingue, a gente também pode abreviar, como a gente pode esticar um pouquinho. Mas de algum jeito parece que tem um fim, chega uma hora que acaba, né? Será que tem como a gente esticar um pouquinho essa energia vital, se você aprender a se autocuidar, né? Provavelmente sim, né? Provavelmente sim, tá? Então, antes de prosseguir aqui, eu queria pegar um pouquinho o papel que vocês receberam. Tem uma folhinha aí. A gente falou do conceito de compaixão, né? Tem essas variações. Então, essa teoria, ela foi criada a partir da ideia de que pessoas que tinham quadros mais complexos e, portanto, melhoravam menos, tinham menos ganho com a terapia tradicional, elas tinham níveis altíssimos de autocrítica, tá? São pessoas muito perfeccionistas e que estavam envolvidas em sentimentos de vergonha e culpa, tá? Alguém tem um exemplo para me dar de situação de vergonha no seu dia a dia? Vergonha no seu dia a dia, assim, uma situação que quando você passa, você fala, não gostaria de ter passado por isso, não necessariamente é um evento trágico, né? Por exemplo, eu como 100% japonesa, eu levei anos para não ter vergonha de ser japonesa, por exemplo, né? Em N situações, porque todo mundo acha que é uma maravilha ser japonês, né? Então, no Brasil, por exemplo, o ser japonês está embutido que você é inteligente. E aí a cobrança é terrível, né? Tá? Mas, por exemplo, eu passei situações de estar sentada num restaurante em Garanhuns, uma pessoa encostar em mim e sair correndo. E a mãe vir pedir desculpa, não é que ela nunca viu assim alguém como você come, assim, que ela tem que pôr a mão para ver se é de verdade e sair correndo, né? Então são situações, né? Eventualmente ela nunca tenha visto alguém de olho puxado, sei lá, né? Situação de vergonha, tá no ponto de ônibus e não querer que ninguém te reconheça, te veja no ponto de ônibus. Alguém já passou por isso? Eu tenho uma situação de vergonha, eu sei que essa paciente também. Todos aqui somos, né? Todos somos. De gostar de alguém. De estar apaixonado e a pessoa descobrir. Não, isso é muito normal, né? Ninguém tem nenhum amor platônico? Deu coragem. Ninguém nunca teve amor platônico, que nunca ninguém soube, nem imaginou, mas nem em sonho, não? Ninguém aqui tem amor platônico? Já tive. Então, A professora. não, amor platônico é aquele que você jamais vai contar pra ninguém. Imagina que vergonha, que ousadia minha me apaixonar pelo meu professor, por exemplo, nesse sentido. E vergonha de ser pobre? Eu já tive vergonha no lugar onde eu morava. Né? Vergonha de ser pobre, de morar onde eu moro, de ser filha de quem eu sou, que é um pouco que a Carla já falou. Alguém gosta de ler? Quer ler esse pedacinho aqui? O da vergonha. Porque do mesmo jeito que a gente tenta limpar o conceito de compaixão, que não é dó, pena, piedade, a gente também precisa limpar o conceito de vergonha, porque no Ocidente é um contexto
E no Oriente, a vergonha tem um outro papel. No nosso, a gente, eu falo a gente, né? Mas assim, eu sou sangue 100% japonês, mas eu cresci aqui. E ainda assim é difícil, porque é diferente. Porque o que veio de casa não é igual ao que está na rua, né? Então tem um choque aí por si só, né? Então, esse livro aqui, o livro das emoções, reflexões inspiradas na psicologia do budismo tibetano. Esse é o livro da Isabel César, da Bel César, e ela foi para Londres. Eu tive a oportunidade de conhecer a Bel muitos anos atrás em Londres. Ela foi para estudar um pouco sobre as questões de vida ou morte. É o que leva muita gente para a espiritualidade ou para estudar budismo, enfim. E no final, depois que ela voltou para o Brasil e tudo, o filho dela foi identificado como um dos lamas, então é o Lama Michel, né? Então é o filho único dela e que vive mais no Tibete do que aqui. Então ela falou que a única parte triste disso é que o filho dela está para o mundo, né? Na verdade, porque ele ensina o budismo tibetano, ele é um dos lamas que estão aí para ajudar a difundir o budismo, né? No Oriente, de acordo com a psicologia do budismo tibetano, a vergonha é o sentido do que é correto. E o senso de vergonha é o fator mental cuja função é evitar as ações impróprias por motivos que interessam a nós mesmos e que nos impede de cometer ações negativas, pois ele desperta a habilidade de monitorar a nossa mente. A vergonha, portanto, é uma virtude que desperta a autoconsciência para conhecermos o que é inadequado no caminho da evolução interior. Então, essa é a ideia no budismo tibetano. A vergonha... Oi? Eu estou com essa ideia aqui. A vergonha como uma virtude que nos deixa despertos, tá? No Ocidente, que é um pouco igual a compaixão como piedade, a vergonha é diferente. No Ocidente, a vergonha, ao invés de despertar, ela bloqueia a autopercepção, porque é vivida como um sentimento opressor, permeada pela sensação de culpa e de uma iminente punição, pois estamos às voltas com algo que queremos encobrir, silenciar, guardar só para nós, num sentimento que nos isola e tranca em nós mesmos. Nossa mente já está tão habituada a raciocinar a partir da ideia de que somos seres independentes que sofre sem saber porquê. Sofremos pelo hábito de sofrer. A solidão surge como consequência, baseada no hábito de sofrer em busca de uma perfeição. Na vergonha há uma intransigência, quase uma arrogância, por mais estranho que isso possa parecer. É o sentimento de não aceitação, e trata-se de não aceitar a própria não aceitação, e ainda, não aceitar a possibilidade de não ser aceito. O medo de não sermos aceitos pelos outros, que muitas vezes está na origem do sentimento de vergonha, é um reflexo de algo muito mais fundamental, que é o fato de nós mesmos não nos aceitarmos. A vergonha é sintoma de não aceitação de uma autoimagem. Então essa é a ideia da vergonha no Ocidente, que é, se eu pudesse, eu abrir um buraco aqui e me escondia dentro. Na psicologia budista, a palavra culpa surge como remorso, e ela já carrega consigo seu antídoto, uma consciência reparadora. A culpa, assim como a vergonha, pede por uma reparação. Perceber, notar, observar, pois a reparação de uma vergonha envolve a necessidade de reconhecer um limite, e esse reconhecimento significa uma verdadeira aceitação. Ele deve representar um profundo sentimento de compaixão para consigo mesmo. Na compaixão, eu tenho a possibilidade de me abraçar, me acolher, me fazer companhia. E este é o único antídoto para a vergonha. Então, como é que a gente diferencia vergonha de culpa? Então, vergonha é eu fazer um buraco, sumir, desaparecer.
A culpa busca uma reparação. Então, se eu fiz alguma coisa errada, eu chego pro Carlos e falo, Carlos, você me desculpa. Olha, eu falei aquilo sem querer, eu busco uma reparação. Então, a culpa, ela aproxima. Tá? Ou, como os adolescentes dizem, foi mal, hein, Carlos? Nem peço desculpa, nem nada, mas só falar foi mal já é uma reparação. A vergonha não. Se eu fiz algo que eu estou envergonhada do que ele pensou de mim, eu não me aproximo, eu me distancio. Porque a vergonha me tranca, eu vou ficar trancafiada em mim mesmo. Então, não é que eu cometi um erro, eu sou um erro. Eu sou um erro, eu só faço coisa errada. Eu não devia nem estar aqui, eu não devia nem ter nascido. Percebe que a vergonha, ela é global. E aí, por isso que esses sentimentos de vergonha e culpa levariam as pessoas a um nível muito elevado de autocrítica. Tá? Por quê? Porque se eu tiver autocrítica bem elevada e for mega perfeccionismo, eu garanto que eu não erro. Então, é interessante que às vezes a gente está falando de uma palavra como vergonha, como culpa, como compaixão, e a gente precisa ter certeza que a gente está falando a mesma coisa, né? Inclusive com o seu paciente, né? Quando você está tratando, você precisa... Peraí, vamos definir bem aqui do que a gente está falando. Porque senão você segue achando que estamos falando da mesma coisa e não estamos. Tá? As origens dessa terapia focada na compaixão tem a ver com a abordagem evolucionista. Então a gente não pode esquecer da espécie, tá certo? Como a gente foi se desenvolvendo e como o cérebro humano foi formado. Tá? Como é que a gente explica comportamento? Se a gente observar os animais, tem uns modelos animais, né? Que a gente faz os modelos e replica para os humanos. Por melhor que seja o modelo animal, qual a diferença com o modelo dos humanos? O que o humano tem que os animais nenhum têm? Um deles é negar. Então, mas o macaco não tem consciência, ele aprende um vocabulário bem interessante. Então, tem consciência, né? Tem. Não dá pra gente dizer que o macaco não tem consciência. Aprende a falar várias palavras, né? A calopsita, ela aprende a falar também, então tem vários. Eu acho que tem um ponto que é a ideia da metáfora, da abstração. Então, o macaco é inteligente, ele sabe contar, ele sabe falar palavras, ele tem empatia, ele consegue socorrer um bebê. Mas se você pedir para ele imaginar que tem um cacho de banana aqui, e que ele, como ele faria se tivesse um cacho de banana aqui? Ele não sabe fazer isso. Você tem que pôr o cacho de banana e ele vai pôr a mesa embaixo, vai pôr a cadeira embaixo, vai pegar todas as bananas do cacho. Mas metaforicamente ele não consegue. E a gente? O que a gente faz metaforicamente? O que a gente imagina além do cacho de banana? Quase que tudo, né? Tudo e mais um pouco, não é? Porque se eu começar a imaginar aqui, e se, que é o pensamento clássico do ansioso, em que momento eu fui embora daqui, todo e se, e eu não volto nunca mais? E se aconteceu alguma coisa no trem que a minha filha estava hoje de manhã? E se o trem descarregou? E se todos morreram? E se? Já não estou mais aqui em um segundo. Eu não preciso de minutos. E como é que eu me separo do que eu pensei? Você já foi, né? Você já está lá. Você já está no velório chorando. A gente faz isso em segundos. E a gente não precisa de estímulo externo. A gente começa sozinho aqui. Tá? Então, quando a gente está falando de comportamento, gente, quem tem filho canino sabe bem do que eu estou falando, né? Como eles se comportam quando a gente chega em casa. Como eles sofrem se a gente despreza, certo? O crescimento, o desenvolvimento, emoção. Gente, cachorro chora. Quem fala que o cachorro não tem emoção, né? Tá certo? Qual a motivação, além do bacon que você esconde no bolso para chamar a atenção do seu cachorro?
É diferente motivação de animal e de humano, tá? A gente tem essas metáforas todas. A questão é, aqui ó, que parte da gente que ainda é mamífero e que parte da gente que é mega evoluída, que tem um cérebro super complexo e que encobre o que é evolutivo, o que é da espécie. É nesse patamar que a gente está, certo? Então o nosso cérebro é tão evoluído, tão complexo, tão capaz de metaforizar e criar realidades, né? Será que a gente está encobrindo o que é evolutivo, o que é inato da gente? Então, quem é bom aqui de esconder emoção? Fazer de conta que não aconteceu nada, fazer cara de parede. Quase todo mundo. Todos nós. Quase todo mundo. Quer dizer, numa reunião com seu chefe decidindo 1000 coisas, você pode estar com o pezinho tremendo embaixo da mesa, mas aqui você está assim, cara de parede. O que você faz com isso depois? Essa é a questão, né? Então a gente é muito bom em cobrir, mas a gente está se esquivando de ter sentimentos, emoções, chorar, rir, que a gente nem demonstra demais que ama e nem demonstra demais que sofre, né? Então é um pouquinho disso que a gente está pensando em termos evolutivos. Então, o que o nosso cérebro de fato tem de diferente dos nossos ancestrais, e não dá pra gente dar as costas para isso, a gente também precisa considerar esse cérebro, tá? Que nos protegeu até agora, por isso que a gente matou todos os nossos predadores, a gente sobreviveu, a gente está aqui, e a gente não é um mamífero nem maior e nem mais forte, certo? Mas a gente dominou o mundo, e é isso que é importante a gente lembrar como funciona o cérebro humano, tá? Cuidado materno, cuidado desde bebê, na barriga ainda, tá? Então, cada vez mais cresce estudos provando o impacto que tem esse cuidado na primeira infância, tá? Na evolução da espécie e no desenvolvimento do cérebro, tá? Então, circuitarias neuronais, processo de aquisição de fala, de linguagem, de cognição, tudo ligado a uma criança que foi bem cuidada de uma que não foi bem cuidada, tá? E aí, o que é certo é que sem o cuidado humano, um bebê não se torna um humano, tá? Então, esse é o ponto mais importante, tá? E o ambiente social? Como é que é pra gente lembrar que a gente é peixe vivendo num aquário e que a gente está rodeado de água? A gente não pode esquecer. A gente está imerso na sociedade e aí já falamos bastante de vergonha, o julgamento do outro. Eu estou preocupada com o que o outro vai achar de mim, o que o outro vai falar de mim, tá? De um lado ou de outro. Não tem um lado só ruim ou um lado só bom, né? Tá? Então hoje de manhã a gente teve, por exemplo, o exemplo de um casal, vieram os dois, e eles não têm filhos, né? Então, em algum momento eles já ouviram assim: ah, vocês não têm filho? Né? Quem é casado há 20 anos. Em outro momento, alguém contando que o filho se envolveu com isso, teve que buscar na delegacia. Vocês não têm filho, né? Ai, sortudo de vocês que não têm filho. Então, a mesma situação em que momentos que, ah, vocês não têm filho, né? Ou, ai, vocês não têm filho, que sorte. Então, eles já ouviram de tudo da mesma situação, tá certo? Então, não tem exatamente essa conotação de que algo é bom ou ruim. Mas aqui, ó, é essa a ideia aqui. Tá? Então, os problemas crônicos de saúde mental, quanto mais crônico, quanto mais grave, tá ligado ao ambiente social. E aí eu não estou falando só da periferia ou da favela, a gente está falando um pouco, né, Carlos? Dessa condição do que se chama as famílias perfeitas. Famílias com alto poder aquisitivo, perfeitas, mas que também trazem um contexto de muitos problemas graves, incluindo suicídio, né? Então, a gente pode pensar que frequentemente essas pessoas aqui com os problemas crônicos, elas vêm de ambientes com altos níveis de estresse, um grau de hostilidade, né, no ambiente. Pouco cuidado ou talvez não o suficiente,
tá? E que isso vai afetar o desenvolvimento físico e psicológico, a gente já sabe disso, né? Exposição à violência por TV ou programas de TV, a gente sabe que tem um impacto, né? Hoje, com exposição à internet 5, 10, 15 horas por dia, a gente já está vendo estudos provando as consequências no cérebro e o impacto disso, tá? Vergonha e autocrítica, esse é o tema principal dessa teoria, né? As pessoas perturbadas por sentimentos de vergonha, autocrítica e ou autoataques. Então, a gente vai falar em autoataque, autoassédio, autobullying, né? Então, chega uma hora que eu mesmo sou a pessoa que mais me detona, né? E essas pessoas que fazem isso muito bem, isso já está muito arraigado, tem dificuldade para receber o cuidado do outro, tem dificuldade de aceitar, tá? Então, se você for pegar aquela pessoa super cuidadora do outro, como é que ela aprende a ser cuidada se ela só cuidou a vida toda? Né? Então, tem isso também. Que brecha que tem de eu poder fazer algo por você? Seja de servir um chá. Não precisa. Eu faço isso para todo mundo, mas ninguém precisa fazer isso comigo. Então, tem um pouquinho esse tom, né? Então, essas pessoas podem ter dificuldade de serem cuidadosos, carinhosos consigo mesmo, tá? Então, essa é a ideia aqui principal. Quando a gente fala de terapia cognitiva comportamental, TCC, hoje a gente já tem vários estudos mostrando que é uma terapia eficaz, tá? Então, é considerado o padrão ouro, digamos assim, de psicoterapia. Então, é comum médico, reumato, endócrino, gineco, psiquiatras, fala, olha, vai fazer uma TCC, né? Então, o que a gente sabe que funciona, sim, bem, mas tem um percentual que não melhora muito. E esse que não melhora muito, a gente pode dizer que seriam casos mais crônicos, né? Já tem ali alguma história de décadas, às vezes. Quando você explica o que é, a pessoa diz para você, sim, eu entendo, mas eu não sinto. Então, não fica muito convincente a terapia. E aí é quando a gente, como terapeuta, começa a achar que começou a patinar, tá? Então, se eu for pensar em abuso, o paciente pode dizer, Lina, eu entendo que eu não devo me culpar pelo abuso, mas eu ainda me sinto culpada. Então, essa ideia de tirar a culpa não é tão simples assim. Então, a gente sabe que está lá, melhora, mas o paciente fala sim, mas, e aí você fala, gente do céu, voltamos, né? Tá? Então, isso é clássico, isso está na literatura, é o ponto de impasse da terapia cognitiva. Tá? Você está trabalhando com muita cognição, eu entendo, mas eu não sinto. E aí parece que desconectou. E, gente, tem uns estudos recentes agora, o número de suicídios em São Paulo, Grande São Paulo, na última década aumentou em torno de 900%, quase 1000% nessa faixa etária do adolescente, jovem, adulto. Do que eu já acompanhei, pensando em suicídio em atendimento familiar, suicídio muito ligado a questões homofóbicas. Muitos suicídios ligados a isso. Isso é uma realidade. O que se sabe hoje é que a forma como uma pessoa pensa é capaz de se refletir no seu próprio cérebro. Ou seja, a forma como você pensa ao longo dos anos tem uma interferência na própria constituição do cérebro, em termos neuronais, Então, os estudos de neurociência vão mostrando isso. Então, essa capacidade humana de pensar, ela também é constitutiva do próprio cérebro. Por isso que treinar alguém desde muito cedo a ter pensamentos autocompassivos seria a prevenção da depressão e da ansiedade, por tabela de princípio, tá? Porque uma autoaceitação
não levaria um adolescente à conclusão de que é melhor morrer. Tá? Um pouquinho nessa linha. E tem um pouco de psicologia budista. O Paul Gilbert não é budista, mas ele sempre teve um interesse na filosofia, talvez por essa questão de maior aceitação, menos julgamento, né? E é claro, na psicologia budista, essa ideia de que a compaixão transforma a mente. Isso está nos textos milenares e hoje está a neurociência provando isso, provando mudanças estruturais no cérebro, tá? Essa imagem aqui é a imagem do Buda da compaixão, que teria 1000 olhos e 1000 braços, tá? Em vez da gente que só tem 2, né? Ele teria muitas visões diferentes, tá? Então seria muito mais flexível para aceitar o diferente, o que ele não sabe, o que ele não viu. E a gente tem muita dificuldade de aceitar o novo, né? Tá? Então, se a gente for pensar em termos de evolução, a gente é muito novo ainda, né? Tá? Só 2 milhões de anos que a gente consegue pensar do jeito que a gente pensa, tá? Então, dos nossos irmãozinhos aqui, macaquinhos, até hoje, a gente evoluiu muito. Mas se você prestar atenção hoje na rua, na Paulista, tá todo mundo andando assim, né? Certo? A gente vai ter um problema crônico de cervical, porque tá todo mundo nessa posição. Ônibus também, não tem mais barulho, não tem mais conversa com o cobrador, porque tá todo mundo teclando, né? Então o Brasil é o grande usuário das mídias, né? Adquirimos capacidade para pensar, mas também de imaginar. A gente é capaz de imaginar tudo, de mais lindo até o mais trágico, né? O mais cruel. Ruminar. Eu fico pensando, eu poderia ter falado, eu deveria ter dito, né? E eu fico ruminando o que eu já fiz. Eu também fico antecipando que amanhã eu vou ser mais feliz que hoje. Ou antecipando o quê? O que a gente antecipa? De um jeito feliz ou de um jeito catastrófico? Geralmente as catástrofes. Por que será que o nosso cérebro, e não eu nem você, Ana, o nosso cérebro humano tem essa capacidade de catastrofizar, de esperar o pior? O medo da morte. Por nos proteger como espécie. É. Porque nós somos frágeis, nós não temos nenhum casco, a gente não tem nada a mais de todos os predadores que a gente já extinguiu. Isso que está ligado lá no inconsciente, a gente já tem um medo implícito de... Então, não é nem medo, é o nosso cérebro, ele está programado para fazer com que a nossa espécie sobreviva. Preservação da espécie. Então, eu vou pensar no pior para me antecipar. Mas a gente já matou os nossos predadores, não temos mais. Estamos aqui seguros. Mas por que a gente continua criando isso? Tá? Então, não é sua culpa catastrofizar, nem minha, é o nosso cérebro. Então, esse é o tom da terapia. É como o nosso cérebro funciona. Mas se ele funciona assim, eu sei, eu posso ajudar o meu cérebro a trabalhar melhor, tá? A meu favor. Tá? Então, automonitorar é o que a gente faz o tempo todo, 24 horas por dia. A gente monitora o próprio sono, né? A gente faz isso o tempo todo, né? Uma acordadinha no meio da noite não é virar para o lado e continuar dormindo. Gente, que horas são? Mas por que eu acordei agora? Gente, mas não é assim? A gente monitora até dormindo, né? Tá? Ter consciência, a gente nunca foi tão consciente de quem a gente é o tempo todo, né? E a gente está interagindo com as nossas motivações e emoções, mas de um jeito muito ruim, tá? Então a proposta aqui é, a gente funciona assim, é o nosso cérebro humano complexo, maravilhoso, mas a gente está usando mal, tá? A gente está usando mal isso, tá? Então a gente fica aprisionado, na verdade,
sequências infindáveis de pensamentos inúteis, distorcidos e muitas vezes sem base nenhuma na realidade, simplesmente numa realidade paralela que a gente cria, tá? E aí, nós humanos, a gente traz o estímulo, qualquer estímulo do ambiente eu trago para cá e entro em loop mental. Então eu tô ora pensando o que poderia ter acontecido ou o que vai acontecer. E agora, nesse minuto agora aqui, eu não tô aqui, eu tô lá atrás, eu tô lá na frente. Então muito do trabalho de aceitação, de mindfulness, de meditação e de treino da compaixão vai nessa ideia de estar aqui agora e tentar usar o seu cérebro na sua melhor performance e não ruminando o passado e nem catastrofizando o futuro, tá? Então, diferentemente das outras terapias que vão trabalhar com o que você está pensando no passado, com o que você está pensando no futuro, a gente vai trabalhar o foco aqui e agora. Por tabela, se você está no presente, você não está no passado. Se você está no presente, você não está no futuro. Tá? Então, o foco é bem esse. Vamos retomar a vergonha, né? Então, alguns autores vão estudar o modelo biopsicossocial da vergonha. Por que isso é tão forte, isso é tão arraigado e começou a se estudar vergonha na psiquiatria? Esse é um assunto que nunca foi falado, de um tempo para cá começou a se falar muito forte, né, de vergonha, tá? Então, a gente falou um pouquinho de psicologia do desenvolvimento, psicologia da evolução. Então, nós humanos, a gente tem motivos inatos para apego, para grupo. Por quê? Porque fora do grupo eu estou exposto, né? Eu sobrevivo na medida que eu pertenço a um grupo, né? Se a gente pensar em desde os nômades, as guerras e tudo, em grupo eu estou protegido. Então o humano continua com isso. Se o que vale é estar em grupo, isso garante minha sobrevivência, eu tenho a necessidade de estimular o afeto positivo no outro, desde muito cedo. Eu quero que mamãe goste de mim, eu quero que meu irmão goste de mim, que o meu chefe goste de mim, né? A gente tem essa necessidade, tá? E a gente tem competências cognitivas de autoavaliação. Então eu estou me autoavaliando para saber se eu estou mesmo agradando ou não, tá? Porque se eu estiver agradando ou não causando problema para o meu grupo, eu continuo no grupo, né? Então a gente é muito bom, a gente, quando eu falo a gente, é nosso cérebro, para garantir isso tudo, né? Só que a gente tem um contexto que nem sempre é tão tranquilo assim. A gente tem conflitos grupais, a gente tem uma estrutura política nem sempre tranquila e regras culturais muito claras. A gente já deu uns exemplos aqui, né? Mãe judia, mãe japonesa, né? Um modelo judaico-cristão, né? Então, a gente tem vários modelos aí que vão sendo responsáveis pelas nossas experiências pessoais. Vergonha, honra ou desonra, orgulho ou vergonha, culpa, né? Então tudo isso está muito emaranhado. Na família, e aí todas as famílias, níveis de crítica, níveis de expressão de emoção exagerada ou não demonstração de emoção. Os dois, né, são os opostos. Rotulação negativa, né? Então, quantos pacientes adolescentes que estavam em franca depressão e que a mãe chama de vagabunda porque não levanta da cama, ou chama de preguiçosa, tá? Sendo que vagabundo no masculino não tem a mesma conotação de vagabunda no feminino, né? Abuso de vários níveis, né? Assédio moral no trabalho, né? Abuso psicológico, né? Então tem tudo acontecendo. No grupo social, o famoso bullying na escola, né? Geralmente mais referido na escola, níveis de discriminação pelas diferenças, pelos preconceitos e o estigma que isso causa, né? Então, mesmo que alguém ache que japonês não sofre bullying ou estigma, também sofre, né? Porque ser cobrado de alta performance também é muito difícil, né?
E aí a gente está falando que isso tudo causa vergonha externa. Desvalorizado é como eu me sinto, excluído, evitado e criticado. Tá? Em que momento eu não preciso mais do outro, do dedo do outro me apontando, e eu já tenho a vergonha interna? Então eu já internalizei, eu não preciso mais do outro. Então eu sozinho me autodeprecio, tá? Então, várias atribuições internas negativas. Está relacionado com depressão e ansiedade, sim, está. Um pouquinho na linha do que o Carlos já falou. Também está ligado à humilhação. Essa percepção de desvalorização, de que eu sou menos do que o outro. E aí, a atribuição externa, o que eu ouço do outro, o que eu vejo no olhar do outro, vai confirmando isso. E aí é uma sensação de injustiça, isso não é justo, está acontecendo de novo comigo. Uma necessidade de revanche, de revidar, de retaliar, né? E o sentimento é de raiva, uma emoção de raiva que eu também não posso demonstrar, tá? Então, o que acaba acontecendo é um estigma que é refletido na família, no grupo social, e a percepção, muitas vezes corretíssima, de que eu sou rejeitado pela minha comunidade, tá? E um vai validando o outro. Então, esse ciclo, ele se fecha e eu fico aprisionado nesses sentimentos de vergonha. Faz sentido? Alguém lembrou de alguma situação, de alguma... Porque essa ideia do que veio de fora, que é externo, em algum momento está interno, e não adianta você falar para a pessoa, porque ela sabe aqui, mas ela não consegue vivenciar aqui, tá? O mais importante é a gente entender que o nosso cérebro foi projetado para nós, para a nossa sobrevivência como espécie, e não por nós. Eu não queria ter um cérebro assim, que só pensa no negativo, que só pensa na catástrofe. Eu não queria, mas ele é assim, esse é o nosso cérebro. Portanto, não é nossa culpa essa forma de pensar. Porque às vezes, quando a gente entra no loop mental, às vezes eu posso achar que eu que estou fazendo alguma coisa errada. Não, meu cérebro está fazendo tudo super certo para me proteger, tá? Então, pensar que muito do como eu me sinto tem a ver com os 3 sistemas de regulação do afeto. E aí, Ana, essa explicação que você usaria seria para esse diagrama, tá? Então, se a gente for pensar em quase tudo que a gente tem de terapia, a terapia vai trabalhar com o seu jeito errado de pensar, com o teu jeito desadaptativo de sentir, tá? Aqui não. Aqui eu não vou achar que tá nem errado, nem mal adaptativo. Por quê? A gente tem um sistema que é de proteção à ameaça. Então, o nosso cérebro, ele está focado na ameaça, no perigo. Por quê? Para nos defender. Então, a gente detecta rapidamente a ameaça. Quanto mais você passou desde cedo a ameaça, você é muito bom de detectar no ambiente sinais de ameaça. É só a gente usar como exemplo a enchente em São Paulo. A gente é PhD em perceber uma virada de tempo, um trovão, um raio, vai inundar, não vai, não vou parar o carro aqui, tá certo? A gente fica muito bom de tanto saber isso. Então, detecta rapidamente a ameaça, seleciona uma resposta, lutar, fugir, congelar. Em que situação é melhor fugir? Em que situação é melhor lutar? Em que situação é melhor se fazer de morto? O ratinho na boca do leão, ele se faz de morto. E aí depois ele sai andando, tá certo? Então, às vezes, em várias situações que eu já ouvi os relatos de assalto a banco e tal, se fingir de desmaiado, sobreviveu. Ficou deitado lá no chão sem se mexer e sobreviveu. O que tentou fugir, não sobreviveu, tá? Então é um pouquinho nessa ideia. A reação física, fisiológica, é também adaptativa. Só que hoje, a gente não deixa essa reação vir plenamente, a gente segura. E tem um custo emocional também aí, né? A gente vive tirando conclusões precipitadas, porque a gente tenta se precaver, estar à frente do perigo.
Então, é melhor prevenir do que remediar. Então, a gente está sempre prevenido, porque depois remediar não dá mais. Então, pense nisso como adaptativo, como sobrevivência, e não como algo ruim, negativo, tá? Sistema vermelho. Raiva, ansiedade e desgosto. Sentir raiva, sentir ansiedade, sentir desgosto, não é por si só ruim. É adaptativo para você se proteger. Sistema azul, tá? Então, se a gente pensar no básico do humano, de sobrevivência, comida, sexo, prazer, excitação, é o que nos move, tá certo? Querer, conseguir, progredir, focar. A gente está sempre buscando algo, né? Quem vem num sábado à tarde, num curso desse, está buscando algo, tá certo? Né? Em vez de estar em casa, no sofazinho, né? Então, buscar boas coisas, satisfazer desejos. A gente está buscando algo, né? Ou para compreender melhor o mundo, ou para me entender melhor, ou para enfrentar melhor meus problemas. Só que muitas vezes a autoestima está ligada a bens materiais, né? Então, se eu trabalho, se eu me formo, se eu tenho um bom emprego, eu tenho status social, eu tenho reconhecimento, isso também é valor, tá? Mas também amizade ligada a um reconhecimento, ligada a status social. Então a gente está sempre no ranking social, tá? Por isso que às vezes a vergonha está ligada a isso, ao que eu tenho e o que eu não tenho, tá? Às vezes está ligada a pertencimento e não pertencimento. Então, o sistema azul tem a ver com determinação, excitação, vitalidade. Quando a gente conversa com um jovem adulto e ele fala, não, minha vida está indo bem, geralmente a vida indo bem tem a ver com ter entrado na faculdade, ter feito um curso, ter se formado, ter conseguido um estágio, um emprego e estar produtivo, né? Esses seriam os primeiros sintomas assim de que está tudo bem, né? Tá? Então, está ligado em impulso e direção. O verde é o da compaixão. Sistema de satisfação e alívio. Para você ter boas relações, você precisa aprender a gerenciar o estresse. Não tem como você ter boas relações interpessoais se você não aprender a gerenciar o estresse. Nenhuma relação na sua vida ela é absolutamente lisa. Ela passa por altos e baixos, passa por fases mais calmas, mais tempestuosas, né? Tá? Então, você conseguir ter a percepção de segurança está ligado a calma, segurança, proteção, cuidado, confiança, quietude, gratidão, paz. Nem todo mundo tem isso na sua família de origem, nem todo mundo tem isso da sua infância. Isso foi conquistado ao longo da vida. Como é que é você pensar um estado de não procura? Nos dias de hoje, que a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo, como é que é a sensação de que eu estou no lugar certo, na hora certa? E que eu não preciso procurar mais nada? Não sei. Eu estou sempre assim. Então, como é que é essa ideia de que eu estou tão conectada, estou tão bem onde eu estou, que eu não procuro nada, um estado de não procura. Essa autoaceitação. Também. Estou bem, estou conectado com a minha essência. É o suficiente o que eu estou tentando. Exatamente. Essa é a ideia do bom bastante, do suficiente. Então, você usaria as cores e os sistemas como uma metáfora. Você não vai falar de problema, você não vai falar de adaptativo, não adaptativo, certo, errado, bom, ruim. Sai dessa dicotomia. Então, por exemplo, paciente de estresse pós-traumático. Foi assaltado, levaram tudo, ele tá vivendo o vermelho. Tá certo? Levaram tudo que ele tinha. Tá. Apanhou, enfim.
também mexeu no azul, porque levaram o carro dele, levaram tudo que estava dentro. Né? Então, está desequilibrado, porque está muito aqui ativado, ativou aqui e aqui não está ativado. Porque você está com raiva de quem fez isso com você. Você não está no estado de aceitação. Né? Tá? Então aqui você começa a falar de sistemas e não de patologia, não de diagnóstico. Tá? Então acho que essa, para mim esse é o encanto disso tudo. Porque a gente tem uma leva de profissionais ficando muito bom para tratar diagnóstico. E a gente precisa ser bom em tratar pessoas, em ouvir pessoas, em ter compaixão pelo sofrimento das pessoas, o meu e dos pacientes, né? Então, como é que um filho está no verde com o pai abusador? Nunca. Como é que um filho está no verde com o pai alcoolista? Está todo mundo no vermelho. Todo mundo. E se você começar a falar da cor, do sistema, você fala metaforicamente, você não fala da pessoa. Não é a pessoa que está no lugar errado, ela está funcionando agora muito no sistema vermelho. Como é que você conseguiria estar um pouco aqui? Você usaria como metáfora as cores. No protocolo a gente fala muito de cor. Né? Então, quem está no sistema vermelho está cheio de pedras na mão. Vai atirar. Como a gente atende a família, terapia familiar, vai a mãe, a filha, às vezes vai a mãe, filho, às vezes vai a avó, junto, que mora junto. Isso. A gente pode apresentar um quadro desse e falar mais ou menos o que é o vermelho, o azul e o verde. Vocês, como vocês se veem hoje? Sempre vão falar o vermelho, né? E aí a gente desenvolve assim. Então, porque aqui tem muitas situações que a gente está aqui, ó. Idade produtiva a gente está muito aqui, com foco em se formar, em passar no vestibular, em conseguir emprego, tal. Ou conseguir uma relação boa, um casamento, tal. A questão é, o azul, se eu ficar muito forte no azul, eu não aceito que eu não fui promovida. Eu não aceito que eu não passei no vestibular. Eu não aceito que ele não casou comigo. Percebe? Tem uma não aceitação do que eu não dou conta, mas eu tô no azul. Tá? Então, é bom estar no azul, mas se você não conseguir aceitar quando algo que você queria não dá certo, aí você foi pro vermelho. Você saiu do azul e você mesmo criou o vermelho. Se a gente for pensar nas terapias tradicionais, quase todas, a gente vai trabalhar no problema. No vermelho ou no azul quando é um problema. A gente aqui vai trabalhar fortalecendo o verde. Então, não é trabalhar no problema, é trabalhar no fortalecimento da atitude compassiva. Tá? Então, como é que um pai olha para o seu filho que não tirou o 10 que ele queria? Como é que o próprio filho que tirou 9,8 e está tremendo porque não tirou 10, pode se contentar com 9,8 e ser autocompassivo? Tá? É nessa linha que a gente está falando. Tá bom? O que muda nessa forma de trabalhar, eu acho que é mais a relação terapêutica. Tá? Então, necessariamente o terapeuta, ele tem usa habilidades de compaixão. O cliente vivencia esse ambiente seguro, compassivo. E aí ele não tem vergonha de contar para o terapeuta o que ele teve vergonha de contar para todo mundo a vida inteira. Então, geralmente acaba aparecendo questões que nunca apareceram. E exatamente não é um esforço em não contar. Às vezes estava dissociado, aquele fato estava dissociado do resto. E surge num ambiente seguro, né? Então, o principal aqui é que a dupla está junto e essa dupla, juntos, vão desenvolver esses atributos. Então, quanto mais você desenvolve em você, mais você desenvolve com o seu paciente e mais a dupla desenvolve junto, tá? Então, assim, como a gente foi treinado para interpretar, a gente foi treinado para analisar o que o paciente fala, se você se pegar fazendo isso, você fala isso para o seu paciente.
Olha, me ocorreu tal coisa. É mais honesto, seria mais verdadeiro do que você ficar pensando. O terapeuta entra em loop mental e aí ele não segue mais o que o paciente está falando, porque aí ele já está no loop mental. Então é bom que o terapeuta tenha cuidado com isso, né? E é treino, né? Tudo é treino, né? Aqui, o mais importante é forçar bastante essa ideia de que o nosso cérebro é maravilhoso para nos proteger da ameaça. E que, portanto, muito do jeito que o cérebro funciona não é minha culpa, é como o meu cérebro funciona, tá? Então, ó, se a gente for pensar, você usa esse diagrama e cada um vai pensar em alguma lembrança, em alguma memória. Então, aqui, todo mundo prestando atenção nisso, no seu ambiente, tinha alguém que era muito crítico? Tinha alguém abusador? Alguém sem consideração pelo que você estava sentindo, pensando, querendo ou não querendo? Tá? Então, esse é o ambiente. Dentro desse ambiente, a gente guarda memórias chaves de medo, tá? Medo de rejeição, de ser rejeitado, medo da emoção que a rejeição me causava, sensação de impotência em que eu não podia fazer nada para mudar o que estava acontecendo, ferimentos, e aí eu estou falando de ferimentos como ferida que não cicatriza, metaforicamente ou não, porque a gente tem abuso físico, memórias muito específicas. Então tem cenas da vida da gente que elas aconteceram há décadas atrás, mas elas estão lá vivas como se tivesse acabado de acontecer. Cenas de raiva dos próprios pais ou dos cuidadores. Então, a gente tem esse contexto, dificilmente a gente não tenha isso com a gente. Níveis e níveis, né? Mas a gente tem essa situação. O nosso cérebro maravilhoso vai fazer o quê? Vai encontrar estratégias de segurança para você dar conta disso tudo. Como? A gente vai crescendo com foco na ameaça. A gente vai crescendo muito bom a comunicação, a gente fica bom em detectar comunicação não verbal. O jeito que põe a mão na maçaneta, o olhar, tom de voz, né? A gente fica até o passo, às vezes, que a pessoa está chegando em casa, você sabe o que vai acontecer depois, né? Inibição, porque eu recuo, tá? Mas eu não decidi recuar. É uma estratégia de segurança para me proteger, tá? Submissão. Não adianta eu tomar a frente, não adianta eu brigar. Eu ficar submisso é melhor, é mais protetor, tá? Evitação da expressão de raiva. A raiva é uma das emoções piores que a gente tem, em termos social falando, né? Tá? Tanto que quando eu brigo, eu tô morrendo de raiva de alguém, eu falo, eu tô magoadinha com ela. Magoadinha não, tô com muita raiva. Mas não tem espaço para essa expressão. E finalmente, essa ideia de tentar ser como o outro quer que eu seja. Então, se eu tirar 10, o outro fica feliz. Se eu não brigo, o outro fica contente, né? Então, se eu concordo... Isso que você fala é meio auto-sacrifício, né? Mas não como uma decisão cognitiva, mas como algo que aconteceu para te salvar, digamos assim, tá? O que acaba acontecendo, e a gente vê claramente como a gente cai no vermelho, eu não estou falando de 1 ou 2 anos, eu estou falando de 1 ou 2 décadas, tá? Então, se você for pensar num adolescente, num ambiente hostil, eu estou falando do jovem adulto com 20 ou com 30. De 20 para 30, quando ele já está no vermelho, tá? Talvez agora a gente está tendo o vermelho muito cedo, porque eventualmente isso aqui começou lá com 4, 5 anos. E aí a gente está falando disso aqui com seus 15, 20, tá? Então, isso aqui do amarelinho gera o vermelho. As consequências não intencionais de você ter ficado desse jeito. Me sinto inútil, sou controlado pelos outros, tá?
Eu tenho medo das minhas próprias emoções, de certas emoções, principalmente de raiva, mas também quando eu estou muito apaixonado, eu também tenho medo, porque eu tenho medo do que eu vou sofrer depois. A perda do senso de si mesmo, de tanto tentar ser o que o outro quer que eu seja, eu não tenho um senso de identidade muito forte. Metacognição, eu vivo pensando no que eu pensei para tentar me autocorrigir. E ruminação. Eu não deveria ter feito, eu não poderia ter, né? E aí isso causa autocrítica e autoataque. Autobullying, como eu chamo, né? As memórias de vergonha fortes. E eu acabo me escondendo, me esquivando, tentando ser transparente, tentando estar ausente, tá? E muita confusão mental, eventualmente depressão como diagnóstico ou não, né, como sentimento, muita raiva, percepção de vulnerabilidade e dissociação, porque eu me dissocio das memórias muito ruins, né, que é uma maneira de suportar, né? Então esse ciclo se mantém. A maioria das terapias que tratam sintomas vão trabalhar aqui, tá certo? Vão tentar qual é o sintoma, que jeito que a pessoa está pensando e vai trabalhar aqui. Mas aqui não é a base. Isso aqui veio como consequência disso aqui. Então, se a pessoa entender que isso aqui foi protetor e foi, de alguma forma, o que a manteve viva lá atrás, isso é consequência disso. Então, a base é aqui. E não tratar aqui. Acho que essa é a grande diferença. Se você fica tratando aqui a depressão, a confusão, você não trata o que é de base. Como é que trata? Né? Não é mudando o pensamento, não é fazendo grandes alterações assim. É desenvolvendo os sentimentos de compaixão, pensar um pouquinho no passado, como que se desenvolveram aquelas estratégias do amarelinho, tá? E aceitar que foi como o seu cérebro deu conta e que não é sua culpa, é como o seu cérebro deu conta. E deu conta, como é que você sabe que deu conta? Porque você está aqui hoje vivo na minha frente, então deu conta, né? E aceitar e integrar os múltiplos eus, porque uma pessoa muito perfeccionista, ela quer ser boa em tudo, quer ser boa mãe, boa esposa, boa irmã, boa nora, boa filha, quer ser boa tudo. Então, não dá para ser, dá para ser bom bastante. Então é um pouquinho essa aceitação que é importante, né? E aqui os exercícios, tá? De imagem compassiva, de foco na atenção, de reformulação, né? A gente usa algumas técnicas da terapia cognitiva, né? Então é uma terapia focada na compaixão, não é só um treino meditativo, né? O mais importante é que o paciente seja capaz de se aceitar, se acarinhar e deixar de ser tão hostil. Deixar de ser Tão hostil. Né? Então, em que momento o meu perfeccionismo, a minha autocrítica, me leva a ser hostil comigo mesmo? Então, seria diminuir essa hostilidade e a gente compreender que a gente tem bloqueios, a gente tem medos, a gente tem resistências, tá? E que a gente pode desenvolver sentimentos de pertencimento, aceitar ajuda, né? Admitir que precisa de carinho, coisas desse tom, né? Então, os 5 passos. Primeiro, tudo em torno de aceitar que a gente pode ser mais sensível ao próprio sofrimento em vez de passar por cima. A gente é meio rolo compressor, né? Vai passando por cima dos nossos próprios sentimentos e emoções, tá? E às vezes isso tem um custo muito alto, né? Então, relação terapêutica, se a gente vai falando do psicólogo, a gente está falando isso da sessão, se a gente está falando isso no ambiente de trabalho, se a gente está falando no ambiente familiar, a gente está falando em melhorar as relações, tá? A
atitude não acusatória. Porque se a pessoa está emaranhada em vergonha, culpa e autocrítica, ela já está se autoacusando. Ela já faz isso. Então não ajuda o pai, a mãe, o terapeuta ir lá e acusar mais ainda. Tá? A ideia de estabilidade de atenção é você trazer o foco para o presente. Então, se algo aconteceu e te tirou do foco, você volta. Tá? É bem essa ideia, é bem simples, de você trazer o foco de atenção e treinar isso. Tá? O mais fácil talvez seja eu fazer algo de bom para o outro, eu aceitar do outro, a gente já está falando de um outro nível, né? Que às vezes é mais fácil eu fazer, eu ser mais proativa, dativa, aquela da família que toma conta de tudo, mas quando alguém vai fazer para mim, não precisa, eu me viro. Então, mas como é que é receber do outro? É um exercício também, né? E como é que é eu gerar em mim? Mas para nossa cultura parece mega egoísta, né? Que você possa ter 5 minutos só para você? Parece muito, né? Como é que é você 10 minutos tomando um banho gostoso de 15 minutos e não se sentir culpada? Né? É um pouquinho por aí, tá? Lidar com todas as dificuldades que estão enfrentando na vida. Aceitar que existem dificuldades, existem momentos mais difíceis, épocas mais árduas, né? E que a gente precisa aprender a se cuidar. Porque passar como um rolo compressor tem um alto custo para a saúde da gente. Tá? Essa é a flor da compaixão, né? Na verdade, o Paul Gilbert é o círculo, aí eu fiz em formato de flor, ficou bonitinho assim. Quais são os atributos? Empatia, sim, me colocar no lugar do outro. Simpatia no acolhimento, né? Na recepção da outra pessoa. Aqui é difícil não julgamento, né? Mas é tentar. E se você se pegar julgando, coloque claramente, né? Acho que essa é a transparência. Tolerância ao estresse. Tem situações muito difíceis, muito estressantes, que é mais fácil eu agir por impulso do que eu não agir. E muitas vezes uma atitude compassiva é o não agir, é o recolher. E a gente não é muito bom em fazer isso. Cuidado com o bem-estar, o meu e o seu, né? É meio aquilo que no avião fala, se cair as máscaras e você tiver com uma criança do lado, primeiro põe a máscara em você e depois na sua criança, né? Então é mais, a ideia é essa, primeiro em você, para você ter condição de ajudar o outro, tá? Senão a gente põe a máscara no outro, não põe na gente, sai cuidando e aí é você que morre, né? E sensibilidade, o Carlos já falou isso hoje bastante, né? Então, muitas vezes, uma sensibilidade à dor do outro, ao sofrimento do outro, a gente não adquire com título de mestre nem de doutor, tá certo? Então, tem algumas coisas que a vida pode proporcionar pra gente e um curso não, né? Tá? E treino de habilidades. Então, tem exercícios para tentar entender por que a gente raciocina como raciocina, bem naqueles moldes do cérebro antigo, né? E hoje, como que a gente está usando o nosso cérebro. Então, se está focado no perigo, para nos proteger, gente, a gente está aqui entre 4 paredes, no ar-condicionado, protegido. Então, a gente precisa se proteger dos nossos próprios pensamentos, essa ideia. Pensar um pouco mais nos 5 sentidos, a gente é muito racional, a gente se distancia das nossas emoções, eu acho que esse é um ponto. Uma série de comportamentos automáticos que a gente faz, a gente nem percebe. A ideia é parar e perceber esse automatismo. Os sentimentos que a gente deixa de lado, que a gente se esconde, se esquiva, foge, é o contrário. Vamos deixar tocar isso. Atenção, foco, né? E a gente pode mudar esse foco de atenção e trabalhar com imagens, né? Então, por que eu só vou pensar em catástrofe e eu não posso resgatar imagens, momentos bons da minha vida e também reviver e mudar o estado de humor só de lembrar esses momentos bons?
Por que eu tenho que ficar mega ansioso, catastrofizando? Né? Então essa é a ideia dessas escolhas e que a gente pode mudar e treinar, e dentro de um ambiente caloroso, carinhoso, afetivo, né? Isso é o mais importante, tá? Então a ideia é entender como nossa mente funciona, né? Um pouquinho esse percurso. Como é que a gente pode treinar o nosso cérebro com um holofote para que ele ilumine o que eu quero que ele ilumine, o que me faz bem, o que me traz bem-estar e não o contrário, tá? Pensar um pouco mais em sensação corporal, em sentimento, e não estar tão robotizado, tão automatizado, né? Porque se você presta atenção numa memória feliz, é absolutamente diferente de você prestar atenção numa memória triste. E por que eu escolho a triste? Por que eu tô tão apegado a triste? E por que eu não vou para a memória feliz? Né? Por quê? Oi? Por quê? Porque o nosso cérebro foi feito para nos proteger da ameaça. A gente sobreviveu. A gente é melhor do que? Mas por que a gente escolhe a tristeza? Não, a gente não escolhe. É o nosso cérebro que funciona assim. Mas se eu sei que o cérebro funciona assim e que não é minha culpa e que o meu cérebro é assim, agora é minha responsabilidade mudar. Percebe a diferença? Eu não sabia antes. Eu achava que era eu. Tá, agora você sabe. É seu cérebro que te protegeu. A gente matou todos os nossos predadores, muito mais fortes que a gente, maiores que a gente, poderosos. E nós sobrevivemos. Né? Não temos mais predadores. Nós somos os nossos predadores. Os nossos pensamentos são os nossos predadores. A gente é capaz de criar uma realidade paralela só pensamento. E se eu posso, por que não uma memória feliz? Aí entra o sentimento de culpa, né? Se você acha digno de viver um momento feliz. Mas você já viveu antes. Por que você não poderia lembrar dele? A história do pensamento sempre vai na parte negativa. E de você não, nesse treinamento de buscar os pensamentos felizes, vem um sentimento de culpa da mente, você achar que você não pode. Então, talvez antes do não pode, eu não quero. Eu tô tão apegada ao meu sofrimento, eu tô tão apegada a ser vítima, que tá confortável. Tem muito isso. Tem o apego à própria condição. É um hábito. É um hábito. Deixa eu só... No começo da palestra, você comentou que a compaixão, ela espera uma ação. E aí agora a gente está conversando mais essa parte de imagem, de prestar atenção a uma memória feliz. Isso, é uma ação. Certo. Essa memória feliz é uma ação, você traz à tona, na sua mente. Você lembra de um momento no passado, você experiencia isso como uma sensação corporal. E aí isso também pode, não digo inspirar, mas ser um estímulo também para você tomar uma ação positiva presente, certo? Sim. Porque assim, ó, tem conexão, claro. Ó, a gente funciona baseado no estado de humor. O nosso estado de humor, e aí estado de humor é tudo, corpo, fisicamente, ele determina a sua observação seletiva. Então, exemplo clássico, isso é exemplo de prova de processo psicológico básico. Então, você acabou de voltar de férias, feliz, bronzeada, voltou da Tailândia, e você chega e fala, nossa, Alina, você tá triste. Eu falei, gente, eu acabei de terminar um relacionamento com uma pessoa que eu amava. E aí você tenta me animar. Ah, vamos no cinema, vai, Alina. Tá bom, eu vou. Uma semana chorando dentro de casa, vamos no cinema. A gente assiste o filme, tá? A gente sai do cinema, 1h30, 1h40 depois, e encontra com o Carlos no café. Ai, tudo bem? Você gostou do filme? Você vai dizer pra ele, nossa, super legal, uma comédia romântica. E eu vou dizer o quê? E eu começo a falar de cenas do filme, você fala, mas eu não vi essa parte, Lina. E é assim que é na vida real. Porque você voltando de férias da Tailândia bronzeada, você vai ver coisas no filme que eu não vou assistir. É o mesmo filme, mas eu não vou assistir.
Eu não vou enxergar aquilo, porque eu não consigo enxergar. Então, para mim, é uma tragicomédia, um horror. Não assisti não, Carlos. Não vai falar, meu, filme super legal. Vocês já não assistiram o mesmo filme 2 vezes? Tiveram a sensação que você nunca tinha visto aquele filme antes? Porque você vê um estado de humor diferente. Então, o nosso cérebro, ele tem essa capacidade. Então, a ação compassiva, autocompassiva é, gente, eu não aguento mais sofrer. Eu não aguento mais ser vítima. E aí, eu decido que o meu holofote vai para cá e não para lá. Mas ele está acostumado, mas eu tenho que forçar. Ele está acostumado, eu tenho que forçar. Nós somos pessoas de hábitos. Só que do que a gente está falando, a gente não está falando de anos, está falando de décadas. Os hábitos arraigados, a gente está falando de décadas, não estamos falando de anos. Anos é muito pouco. A gente está falando de décadas. E aí, a ideia aqui, a atenção toca o corpo. É que a gente está pedindo, acorda seu corpo, acorda suas emoções e decide o que você quer. Mas se você, depois de você saber tudo isso sobre cérebro, sobre habilidade de compaixão, você pode decidir continuar a fazer tudo igual. Mas você pode fazer alguma coisinha diferente. E essa alguma coisinha já é muito. Porque às vezes você pode ter uma memória que a gente viveu, sei lá, na infância ou no seu passado, que foi tão significativo para você e, sei lá, às vezes você pode trazer à tona o seu presente, porque foi significativo. E a partir daquela memória que é boa, você trazer emoção, transformar em uma emoção positiva. Porque se você conseguiu trazer uma memória positiva, de afeto positivo, e trouxe uma emoção positiva, o estado de humor desse afeto positivo faz você observar coisas diferentes. Exatamente, igual a ideia do cinema. E aí tem essa união, então você automaticamente será muito bom. Você vai treinando o seu cérebro a prestar atenção em emoções positivas. Portanto, ser feliz é uma decisão, não é algo dado, é uma decisão. Faz sentido? A gente está vivendo numa sociedade muito infeliz, a verdade é essa. Né? E aí, o discurso mais comum é a gente dizer que o outro fez alguma coisa para mim. Então eu brigo, tô com raiva porque você fez alguma coisa pra mim. Não, o outro não tem esse poder. A raiva já estava em você. O outro foi só um mero detalhe. Ou simplesmente de falar, lembrar uma memória feliz e falar, mas pena que eu não tenho isso agora, no presente. Mas não, sempre aquela memória está em você. E você pode trazer alguma coisa daquilo pra sua história, tipo, pra agora, sabe? Que foi um aprendizado seu. Essa memória está em você e quando você lembra, você presentifica fisicamente, gente. Mas por que você escolhe presentificar a memória ruim? É um hábito. É um hábito. E mudar hábito não é tão simples assim, né? Mas só depende de você. Não tem ninguém que possa fazer isso por você. Essa é a ideia principal, eu acho, da compaixão. Ninguém pode fazer isso por você. Né? Tá? Então, tem exercício de respiração, dá tempo da gente fazer um exercício ainda. Tá? Então, essa ideia aqui, ó, é a principal do que a gente está falando. O jeito de você trazer memórias específicas afeta sistemas cerebrais específicos. Então, a ideia de que a compaixão, o treino da compaixão, muda o cérebro é um fato. Isso não é uma hipótese, isso é um fato. Tá? Então, hoje a gente prova com cérebro em movimento, imagens e tal. Então, ó, imaginar um lugar seguro com imagens em sua mente de um lugar em que você se sente seguro, em paz, tranquilo, alegre. Quando a Juliana falou de apaixonar, né? Então, nem todo mundo vai se apaixonar. N pessoas vão passar pela vida, nascimento e morte, e nunca vão se apaixonar por ninguém. Portanto, não é algo tão simples assim. E eu não me apaixono porque eu quero, não é uma decisão cognitiva. Acontece. E não desacontece na medida que eu quero que desaconteça. Percebe? Então, né? Então não é assim que todo mundo vai se apaixonar, não. Um monte de gente vai passar pela vida e não vai se apaixonar.
não vai sofrer de amor. Né? Então, A ideia de nostalgia tem uma conotação positiva ou negativa? que nostalgia que você está falando? Melancolia ou nostalgia? Nostalgia em si, por exemplo, você lembrar de uma memória do passado e aí você sente saudade. Por exemplo, naquela época do, sei lá, do ensino médio eu jogava bola e aí hoje eu tenho que trabalhar e aí eu não consigo. Só que aí, então isso é positivo ou negativo? Nostalgia em si. Depende de que emoção que traz. Aí você tem que identificar tipo, no momento. Exatamente. Porque pode ser uma coisa super gostosa. Gente, que delícia que era aquela época que eu jogava queimada no meio da rua. Era uma delícia. É um sentimento de nostalgia. Saudade. Né? De saudade de uma coisa boa. Mas não é melancólico. Não tem nada ligado à depressão. É uma lembrança boa. Era divertido, não era? Era muito divertido. Então hoje a gente nem faz nada no meio da rua. Então é um sentimento de nostalgia, mas no sentido positivo, mas não melancólico, que hoje o mundo está um horror e naquela época era uma maravilha. Não nesse sentido. Mas um sentimento desse é um sentimento positivo. Porque te lembra uma fase mais solta, mais livre, mais irresponsável, diferente de quem trabalha, que tem horário, compromisso, né? Acho que tem. E as sensações que você experimenta são muito prazerosas, né? Quando você se recorda a isso. Aí você retoma todo aquele sentimento. Gente, eu que trabalho forte com transtorno alimentar, é difícil você explicar para uma pessoa que aquele bolo que ela comeu ali não é o da avó dela. Remete nostalgicamente ao bolo da minha avó. Mas esse bolo não é o da sua avó. Você pode comer ele inteiro, que o afeto da sua avó não está no bolo. Está na sua memória. Então, é mais ou menos essa a ideia. Eu estou procurando tipo fora, é isso? E a gente procura fora. Essa verdade tá aqui. Aí eu como o bolo inteiro, termino e eu não trouxe minha avó de volta. E até fazer um exercício. É que bom que eu vivi isso, né? Pra gente, olha que maravilha, eu consegui viver isso. É interessante a relação com comida, porque o afeto contido na comida tem a ver com a nostalgia, com o sentimento que aquilo te leva. Não é a comida em si. Percebe? Faz sentido isso? Né? Talvez assim a gente explique bem o que é compulsão alimentar. Né? Eu como o bolo buscando aquele afeto. O afeto não está no bolo, concretamente. Está metaforicamente. Porque ele me remete ao bolo da minha avózinha querida. Mas eu não tenho minha avó de volta comendo um bolo inteiro. Eu só ganho uns quilinhos. Né? Então, um pouquinho nessa linha. Bom, aqui são os 12 passos de uma vida de compaixão, tá? Aprender sobre compaixão é um pouco isso, é um pouco que a gente lê na internet, enfim. Olhar para a sociedade e o mundo, onde estão os problemas de fato, né? Está na sociedade, está nas pessoas, está na atitude, na violência. Ter compaixão de si. Essa é a ideia de que a gente pode aceitar os nossos aspectos negativos, a nossa sombra, e conviver com isso, aceitar isso, né? Tá? Desenvolver empatia, praticar consciência plena, essa é a ideia de viver o presente. Aqui, desenvolver novos hábitos de pensar, é um pouco nessa linha mesmo, né? A gente está falando. Apreciar o desconhecido e os limites do ser humano. Sim, a gente tem limites, a gente precisa aceitar esses limites. A nossa prática como terapeuta não é fazer pessoas felizes, é no mínimo fazer pessoas sofrerem menos, porque senão a gente está trabalhando no nível de utopia, a gente não tem esse poder. Praticar consigo mesmo o diálogo socrático, que é aquela ideia de Sócrates dando aula, que ele responde pergunta com pergunta, porque ele acha que você tem a resposta, e ele só vai ajudar você a achar a resposta. Eu não tenho a sua resposta, mas eu ajudo você a achar a resposta. Aqui, preocupações genuínas pelos outros, né? De fato, um comprometimento com o sofrimento do outro. Conhecer o mundo e o seu modo de pensar. Eu acho importante a gente entender como o cérebro funciona, como o nosso cérebro pensa, tá? Reconhecer o sofrimento. É inevitável uma vida com sofrimento. É impossível uma vida sem sofrimento, né?
e transformar isso numa oportunidade para agir e amar os inimigos. Porque se eu disser que o outro é meu inimigo porque ele não gosta de mim, eu vou dizer que ele é a causa da minha infelicidade? Não, eu não posso fazer isso. A causa da minha felicidade ou infelicidade sou eu mesma. E é essa responsabilidade que eu acho que é o que esbarra aqui nessa linha da compaixão. Tá? Essa é a frase, né? Seus pensamentos e sua imaginação tocam no seu corpo como os dedos tocam um piano. Que música você quer tocar? Porque é uma escolha, né? O piano tem aquele monte de nota branca e preta ali. Você pode tocar qualquer coisa lá. Então é mais essa ideia que o meu pensamento, a minha imaginação pode tocar qualquer música. E eu escolho. Eu posso até achar que eu não tenho esse poder, mas eu tenho. Eu que escolho que música que eu quero tocar. Né? Então a ideia de uma vida mais compassiva, ela passa por isso, eu acho. Né? Essa ideia de que tom, que música, o que eu quero, né? Tá? A gente tem pouquíssimas coisas em português. A gente tem a Fundação da Mente Compassiva, né? É uma pretensão, né, de abrir uma ONG aqui em São Paulo, tentando fazer alguma coisa parecida com isso. Vamos ver aí o que aguarda o segundo semestre. Esse foi um artigo que saiu em 2009, né? Falando claramente o que é a terapia focada na compaixão, buscando verba para pesquisa, né? Esse é um livro que, se você entrar nesse site, você baixa, dá o download, você pode paginar. Ele é todo em inglês, mas tem muita coisa que dá para você assistir e entender mesmo sem ter o inglês, né? Esse é o livro Deus Cruel e Deus Bondoso, que foi, na verdade, a leitura que eu fiz e que mudou o tema do meu trabalho. Eu acabei caindo no tema da compaixão a partir dessa leitura desse livro, do Zenon. O Zenon é brasileiro, mas ele publicou nos Estados Unidos o livro, né? E como as imagens que a gente tem de Deus podem moldar as crenças que a gente tem, né, sobre o mundo, sobre tudo na vida. E aí, ter nascido numa família budista fez muita diferença na minha vida. Talvez se eu tivesse nascido numa família de um Deus mais cruel, mais punitivo, talvez as coisas tivessem sido bem diferentes para mim, né? Aqui é na faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, com verba do Dalai Lama. Eles estão estudando compaixão e altruísmo. Então tem muito trabalho legal, tem algumas coisas que estão no YouTube desse pessoal traduzido com legenda em português, não é muito, mas tem vários, falas do Dalai Lama inclusive, né? Então essa é uma referência boa. Esses são alguns dos livros do Paul Gilbert, ele tem vários. Esse é o livro aqui que saiu agora, ano passado, e tem um capítulo que é a terapia focada na compaixão, bem teórico, bem direcionado para psicólogo, e esse capítulo também que saiu ano passado, bem teórico, bem técnico, assim. A ideia é lançar um livro uma linguajar mais simples, com alguns casos clínicos. Estamos trabalhando aí para ver se a gente consegue fazer isso. É isso, gente. Eu queria fazer um exercício com vocês. Bom, meu nome é Carlos Alberto Ruaro, sou psicólogo clínico, e hoje eu passei um momento muito especial na minha vida. O tempo foi curto, mas foi extremamente gratificante tudo que eu vou levar desse work hoje aqui, né? Acrescenta muito no meu trabalho profissional e em minha vida pessoal. E eu saio daqui com muita gratidão por tudo que eu recebi. Obrigado. Meu nome é Jane, eu sou médica. Eu vim fazer esse curso porque eu queria saber o que era compaixão. E eu aprendi que a primeira pessoa que tem que ter compaixão com ela mesma é comigo. E depois eu vou poder fazer o serviço de compaixão com as demais pessoas, com o paciente. Porque se eu não me cuidar, se eu não me tolerar e me cuidar mesmo, eu não vou poder cuidar de ninguém. Obrigada.
Meu nome é Marina, eu sou psicóloga. Esse curso de teoria focada em compaixão, ele vai de encontro que eu sempre busquei na minha profissão, um algo a mais, né? Que eu estava assim, o que eu sempre fiz é cuidar realmente dos outros, e nessa terapia eu acabei descobrindo que a principal pessoa sou eu, né? Além de ajudar os outros, então eu também estou me descobrindo com essa terapia também. Está me ajudando bastante, um instrumento muito ótimo, né? Eu só tenho a agradecer a Lina por ter trazido, né, essa nova terapia para a gente. Muito obrigada.